Não está entrando pela notificação. Nem terminou, outra, deixa eu ver. Alguém já entrou lá? João Carlos entrou. Mas ainda não entrou aqui para mim, não. Para mim ainda está outro. É? O cara tá esperto. Não, tá esperto não. Ele tá. Deixa eu ver aqui. Se eu chamo aqui. Ah, você já tá entrando. Não. Ainda não encerrou outro. Bom, assim, você vê o que você quer fazer. Não sei, porque por enquanto só entrou o João Carlos. Como é que eu vou saber? Não sei de nada. Isso aqui Peraí, deixa eu sair tudo e voltar. sabe quando explica muito? Nunca consegui trabalhar assim. Não, Isso aqui, é ó. tremendo uma aprendizagem isso. Agora é, eu acho. Não, Você bebeu água? Antes de começar ou quando acho que terminou? não. Eu não Vou sei. beber água agora, que eu confundi tudo. Não, isso daí é. Tem um boa noite do Orlando. Deve ser do ano passado. Deve ser do outro. Diz que esse negócio está confuso. Não entrou ninguém nunca. Sei lá, o pessoal entendeu. Bom, vamos fazer então. Não, tá começando. Tá rodando o outro, eu não sei, tá estranho. Não, é só porque esse daí. Ah, agora tá. Agora entrou. É. Agora entrou. Só você ou tem mais? João Carlos estava. Eu tô entrando agora. Peraí, deixa eu acabar de entrar. Pronto. Deu boa noite aí. Pra mim, assim, tem 3 pessoas. Bom, se você quiser que eu leia, João tá aqui. O João tá. Só tem Ana e o João. Tudo bem. Tem muita gente hoje. Não, tem 4 pessoas. Tem 4? Tá bom. Olha só. Você quer que eu leia? Então nós vamos falar sobre os minutos de cultura, né? E falar fazer parte daquele bloco inicial, introdução, né? E eu quero falar sobre a realidade, né? E eu vou dizer por quê. Eu escrevi e postei no Facebook. Hoje ele está lá. Eu podia dizer, ó, vocês veem lá porque aí a gente comenta em cima disso e tal. Mas é aquela falta de confiança que as pessoas vão ler, entendeu? Então vou ler, mas quer dizer, mas assim, eu não vou ler porque eu estou com a voz tão ferrada e amanhã ainda tenho que gravar umas 15 postagens. Então assim, eu vou pedir à minha esposa para ler, mas eu pediria assim que cada parágrafo que ela lesse, ela desse uma paradinha, que aí eu vejo se eu falo alguma coisa, entendeu? Ou se a gente continua. Então, eu escrevi e postei no Facebook este artigo, intitulado Guerra de Narrativas. Guerra de Narrativas, eu já estou cheio porque não tem verdade, não tem
não tem realidade, onde o presidente da República está limitado pela ciência. Mas se mal eu pergunte, que ciência? Que ciência que nós estamos falando? Tá? Então eu pedi para ler esse artigo escrito aí, postado hoje, para depois a gente fazer alguns comentários. Então, presta atenção, vou te tirar até os óculos. Eu já comecei a falar um pouco no Minutos de Cultura e Filosofia sobre a realidade. Hoje, quinta-feira, dia 9/4/2020, às 19 horas, vou falar um pouco mais. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tá, então, primeiro parágrafo é isso. Não, ainda vou continuar. É de estar de saco cheio dessa crença na ciência de quem fala por ela. Por exemplo. Olha só. Eu tinha dito até que comecei a falar, já estava de saco cheio ali na filosofia, que foi anteontem, né? Bom, até um parênteses aí. Hoje eu detonei aquilo lá, tinha mais de cento e poucas pessoas vendo aquilo ali, parece que eu estava bombando aquilo ali. E eu joguei fora, pô, deletei o negócio. Vou ter que fazer de novo esse negócio de filosofia. Então, como teve boa aceitação, então eu vou fazer de novo. Pode ser que eu faça, amanhã eu não vou fazer porque eu já não tenho mais voz. Mas deve ser lá para sábado, domingo, entendeu? Então agora, do saco cheio é isso aí. Eu estou de saco cheio há muito tempo. E vamos dar, por exemplo, né? Por exemplo, o suposto consenso científico ameaçando derrubar Bolsonaro não é o da OMS, é pior. É o da redação da Folha de São Paulo e congêneres. E o trágico é que o STF já piscou o olho dizendo que pode concordar com a farsa. Está notando o negócio? Estão vendo o que estão querendo derrubar o Bolsonaro e faz esse negócio todo aí, essa farsa toda, está todo mundo metido nessa farsa. Isso enche o saco. Vamos lá, continua. Um grupo de importantes professores de direito recentemente se manifestou, em artigo publicado em O Globo, no sentido de que as ações do Poder Executivo Federal no enfrentamento da farsa de coronavírus não seriam legais, ou mais ainda, constitucionais, se contrariassem a ciência. Tal posicionamento foi exteriorizado em Tal posicionamento foi exteriorizado em harmoniosa sincronia com pronunciamentos públicos de autoridades do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal, no mesmíssimo sentido. Vocês estão vendo? Ó, Folha de São Paulo, Organização Mundial da Saúde, Globo, Legislativo, Supremo Tribunal Federal, essa corja toda. OAB, com aquele gordo chato pra cacete, entendeu? Essa corja toda tá aí dizendo que não, vai ser, o que o Bolsonaro fazer vai ser inconstitucional. Se ele adotar uma posição, ele está errado. Se ele adotar outra, está errado também. Quer dizer, vamos ficar o tempo todo com isso. Cara, isso já encheu o saco. Não vai lá, continua, senão... Em tal artigo, os autores amparam a sua tese no exemplo poético de que o presidente não pode decretar que o sol nasça no poente e se ponha no nascente, donde decorreria a impossibilidade de negar evidências científicas seguras, tampouco orientar que sua administração assim o faça. O chefe do executivo, que deve governar para além de sua câmara de eco ou de seus robôs, não pode contrariar a ciência, porque está limitado pela realidade. Não pode limitar. Que ciência? Vamos lá, continua. A discussão, é claro, não surgiu do acaso. O pano de fundo são as divergências entre o presidente da República e governadores de estado quanto ao término ou continuidade da quarentena e ou outras medidas de isolamento social e sua abrangência. Há vários e graves problemas no modo como a questão está colocada. O primeiro
é o da legitimidade das posições no debate. Quem se apresenta como defendendo a ciência, chegando ao ponto de tomá-la como um termo idêntico ao de realidade, pretende, na verdade, ganhar a discussão antes de a iniciar. Quem está do lado da ciência está do lado da realidade, da verdade, do bem e do belo. Adota-se um valor sagrado e religioso para a ciência, impedindo de antemão qualquer discussão como herética. Perceberam? É a mesma coisa narrativa que o PT fazia. Qual era a narrativa do PT? Eles eram os bonzinhos. O restante, do outro lado, era tudo mal, não pensava no povo, eles pensavam no povo. Toda a narrativa deles era essa. E agora a narrativa é o seguinte: não, nós estamos do lado da ciência. O Bolsonaro é outra coisa. Entendeu como é que é? Como é que diz? Não sei como é que seria a palavra. Está lembrado, não, como é que está lembrado? Não. Um processo maluco, quer dizer. Doido. Doido. Quanto a este aspecto, cabe destacar a absoluta impropriedade de tomar a ciência como sinônimo da realidade. Isto é um grave erro metodológico e mesmo ontológico, pois a realidade é que o padrão da validade da ciência, nunca o inverso. Se assim não fosse, toda descoberta científica seria definitiva, impassível de modificação, aprofundamento e revisões. Perfeito. Quantas revisões, quantas coisas a ciência se modificou? Achar que ela que é para a vida toda? Não. Continua. E mais, o consenso científico é sempre contrariado pelas novas descobertas. O consenso científico no mundo era o geocêntrico até o advento das teses de Galileu. O da época da publicação dos princípios de Newton era o da física euclidiana. E aquele instaurado pelo paradigma newtoniano foi deposto em 1905 por um Einstein então desconhecido. Todos que se apoiam na equiparação de consenso científico com a verdade, mais cedo ou mais tarde, são desmentidos. Está claro, né? Reduzir a realidade à ciência é um grave vício positivista, que resulta no homem achatado, o homunculus, condenado a viver apenas do mundo visível. Abafando a dimensão metafísica da existência, o indivíduo se vê obrigado a projetar imaginativamente aquela dimensão neste mundo material. Cria uma segunda realidade, em substituição à primeira realidade, a realidade de verdade em que todos vivemos, em que a redenção e o paraíso se terrestrializam. E a sociologia? Imanentiza-se o juízo final será o advento do domínio absoluto da ciência, e a redenção o governo dos sociólogos de Comte, em que nenhuma decisão moral será mais necessária e a política, como a conhecemos hoje, será definitivamente varrida da face da Terra. Crer que a ciência é o valor supremo da existência humana é algo que se insere neste caldo de cultura e, como destacou Eric Voegelin, denota, na maior das hipóteses, uma psicose honesta e, na pior, uma grave desordem espiritual. Ficou claro isso? Acho que está claro nessa visão positivista que está no Exército, está na Marinha, nas Forças Armadas. Eles acham que resolve a questão só com tecnologia. E aí a sociologia domina a situação, não tem, quando fala assim, além da matéria, quer dizer, não tem espiritualidade na coisa, entendeu? As coisas são resolvidas aí. Mas continua. Em segundo lugar, ainda que se justificasse a posição que atribui um valor absoluto à ciência, existe o problema de saber qual é o paradigma científico vigente quem o detém. Isso. É claro que os autores mais cautelosos não responderam, mas os seus colegas do Congresso e do STF não têm dúvidas. No caso da atual pandemia, o detentor da autoridade
para determinar qual é a verdade científica é a Organização Mundial de Saúde. E o paradigma científico a ser considerado é o que ela disser. Tudo que o presidente da República ou seus ministros fizerem de contrário a tal autoridade e aos seus ditames, não só poderá, como deverá ser invalidado pelo Congresso e, se preciso, pelo STF, só para garantir. Vocês entenderam como é que o presidente está enrolado por esse camarada todo? Por isso, eu sempre defendi isso. Eu podia estar errado, mas eu falava no início, né? Bolsonaro, quando você entrasse... Eu já tinha falado isso para o Temer. Eu falei para o Bolsonaro, a mesma coisa. Feche o Congresso e o Supremo Tribunal por algum tempo. Vai lá na Rede Globo, fecha aquela porcaria, entendeu? Agora está aí, todo mundo se amarrando. Como é que você vai fazer com isso aí? Aí você vai querer levar democraticamente um país que não é democrático. Você quer agir dentro da democracia que não existe. É isso que eu estou vendo. Ocorre que o padrão escolhido simplesmente não existe. Primeiro, que se trata de uma doença desconhecida, para cujo enfrentamento há muitas dúvidas e muito poucas certezas. A OMS tem sido mais uma compiladora de informações de países do que a gente de avanço no enfrentamento da pandemia. Imagine os nossos infectologistas o que devem saber e o que ficam se achando. Não se deve esquecer que a veneranda instituição dirigida pelo senhor Tedros Adhanom foi enganada por semanas pela China, que resistiu o quanto pôde à divulgação das informações que detinha sobre o surto inicial no país. E ainda hoje não se sabe se as informações divulgadas pelo país são confiáveis. A pandemia só se tornou um problema mundial quando o contágio se transferiu aos países democráticos, que passaram a divulgar informações verdadeiras sobre o que se passava. No caso da atual pandemia, não existe um consenso estabelecido. O que há são linhas de ação mais ou menos eficazes que vão sendo testadas pelos governos nacionais com base na tentativa e erro, entre opções de ação e um vasto campo de problemas ainda não resolvidos. É fato que a ciência, em quem os autores depositam toda a sua confiança, sabe muito pouco até o momento. É isso. Tem uma hora que o pessoal mais estão falando é isso. Por que não faz o seguinte? As pessoas que não correm risco, que não está com problema, né? Então deixa trabalhar. E os outros ficam mais ou menos assim isolados, né? Para você dominar a situação e tal. Aí dá tempo para ter leito, para ter não sei o quê. Essa é uma posição, né? A outra não, fecha tudo. Sim, as consequências econômicas. Que aí é para todo mundo. Caramba. Bom, continua. Com efeito, essa falta de substância se revela de forma exemplar na ação que o Conselho Federal da OAB ajuizou no STF contra a União, ADPF 672, relator Alexandre de Moraes. A ação, como se sabe, pretende constranger o governo federal a obedecer ao suposto consenso científico sobre a pandemia. Curiosamente, a OAB não inclui em sua petição inicial nenhum estudo científico que amparasse a sua posição. Nenhum. Todos os 21 documentos anexados à petição se resumem a notícias veiculadas na mídia. Sim, dessas notícias de portal escritas por estagiários de jornalismo que, como se diz, não conseguem fazer um ó com copo. Uma ação que se fundamenta no suposto desrespeito do presidente da República a um consenso científico mundial, colocando em risco a vida de 210 milhões de brasileiros, não consegue anexar nenhum mísero estudo científico sobre a matéria? Nada. A OAB pretende, portanto, apenas com base em tais notícias, convencer o STF
a determinar ao presidente da República o cumprimento do protocolo da OMS, replicado pelo Ministério da Saúde, no sentido da adoção de medidas de isolamento social. O suposto consenso científico aqui não é nem o da OMS, é pior, como se fosse possível. É o da redação da Folha de São Paulo e congêneres. O trágico é que o STF já piscou o olho dizendo que pode concordar com a farsa. Eu acho que você está repetindo isso, né? Bom, não sei se vocês estão reparando, o negócio é o seguinte, porque quem já há algum tempo já está se locupletando com isso é a China, né? Está comprando as coisas todas, isso tem que parar. E nós estamos comprando só dele as coisas, tem que parar. Quer dizer, então, se a gente fica fechado, a gente que eu falo mais do que o Brasil, e aí a economia vai indo para o brejo, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer vender para a China ou comprar o barato da China. Ah, cara, está se vendo que isso aí não pode funcionar dessa maneira. Continua. Há que se ter honestidade intelectual e reconhecer que o presidente, até o momento, não defendeu nenhuma solução contrária a qualquer consenso científico sobre a matéria, porque tal consenso não existe. Decidir entre um maior ou menor grau de isolamento social, ou mesmo entre impor ou não a quarentena, é um dilema que está sendo enfrentado por todos os países, do Zimbábue à Dinamarca, com soluções diversas sendo adotadas de acordo com a avaliação conjectural de cada país. Só pesar os danos, inclusive à saúde pública e aos mais pobres, decorrentes da paralisação geral das atividades econômicas, com as vantagens de uma quarentena rígida, é algo que está na pauta de todos os governos em todos os países. O único consenso, se existe, é este: nenhum país do globo foi estúpido o suficiente para destituir o seu governo e atrelar o seu destino aos humores do Sr. Tedros Adhanom ou de qualquer jornalista semi-letrado brasileiro. Muito bom. E mesmo que o presidente viesse a defender alguma ação contraindicada, ou que depois se revelasse menos eficiente, isto por si só não significa que deva ela ser revista, ou que possa ele ser responsabilizado. Ele está tentando, né? Como impõe o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido por obra de alguns dos autores, na interpretação de normas sobre a gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados, determinando o parágrafo 1º que, em decisão sobre a regularidade da conduta ou validade de ato-contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Com efeito, é difícil se cogitar de situação mais difícil ou de obstáculos maiores do que os enfrentados pelos chefes do governo, que no mundo todo têm que tomar decisões em prol do bem-estar dos respectivos povos no bojo da presente crise, porque é que só ao presidente brasileiro não se deveriam reconhecer tais dificuldades. Está claro, né? Há ainda uma razão de direito internacional que impediria, ainda que houvesse um consenso científico mundial, que este consenso tivesse por autoridade suprema a OMS, a sua imediata aplicação no Brasil. Como determina o artigo 17 da LIND, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Mas o artigo 4º da Constituição elenca como princípio das relações internacionais a autodeterminação dos povos e a não intervenção, 3 e 4. Traz princípios vale mão dupla, condicionam as ações do Brasil em relação a países estrangeiros e vice-versa. A Constituição, como se sabe, ainda consagra
tradicional exigência de que as normas de direito internacional a que o país se obrigue por meio de tratados e convenções celebrados pelo Executivo devem ser ratificados pelo Congresso Nacional como condição para possuírem força obrigatória no Brasil. Artigo 84, 8º, com cópia no artigo 5º, parágrafo 3º. Isso é um problema sério, porque ao mesmo tempo que você diz assim, não, mesmo que tomasse qualquer decisão, ela tem que passar pelo Congresso. Aí você tem esse lado, você diz assim, pô, legalmente nós já estamos escudados, né, para não enfrentar nenhuma invasão, vamos falar assim, mas também por esse Congresso, porque se vende por qualquer coisa. Inexistindo cláusula geral de recepção automática de atos internacionais, mesmo daqueles fundados em tratados de integração. Percebem a torção hermenêutica que se exige para sustentar ser possível que os atos do Sr. Tedros Adhanom, conforme interpretados pela imprensa nacional, segundo sustenta a OAB, possuam aplicação imediata e vinculante sobre o Estado brasileiro? Por último, a terceira questão de deferência. Quem está em melhor posição para tratar do tema da saúde pública? A administração pública ou o judiciário? Isso. Ou ainda a OAB ou um grupo de professores de direito? Jornalistas. No julgamento da ADI 5035, em que se questionava a constitucionalidade do programa Mais Médico e se colocavam gravíssimas preocupações relacionadas à saúde pública, em especial a atuação de médicos possivelmente sem qualificação, colocando-se em risco a vida de milhões de pessoas, o tribunal se posicionou acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que poderia não ter sido a melhor opção do ponto de vista técnico para alguns, mas foi a melhor opção de política pública válida para, pelo menos, minimizar esse grave problema. O que mudou de lá para cá? Responde aí, médico de cubano, esse negócio todo. Certamente que haveria um problema na conduta do presidente, de qualquer outra autoridade, em hipóteses extremas. Se houvesse uma cura para a doença que o governo não reconhecesse, se houvesse um medicamento eficaz que o governo não permitisse que fosse comercializado, ou se o governo adotasse um tratamento letal ou manifestamente ineficaz no SUS. O presidente não disse ou fez nenhuma dessas coisas, muito pelo contrário. Ele foi um dos maiores entusiastas das pesquisas envolvendo medicamentos como a hidroxicloroquina, que até demonstração em contrário tem se mostrado eficiente no combate ao coronavírus, que recentemente recebeu a adesão de países estrangeiros, como os Estados Unidos, e da comunidade científica. O argumento que os autores procuram construir padece de contato com a realidade. O problema não é jurídico, nem mesmo científico. Essa discussão do modo como está colocada é meramente política. E falo aqui de política no seu sentido menos lisonjeiro. Se o presidente fosse minimamente reticente quanto à cloroquina, muito provavelmente a mídia estaria em frenesi à procura dos casos de sucesso no tratamento com medicamento. Se ele fosse um rígido defensor da quarentena, dizia que ele é um ditador, que quer destruir a economia do país e que é contra a ciência, porque afinal não há prova científica de que seja a melhor opção. Em todos os casos, haveria quem levantasse, como se faz agora, o argumento aparentemente jurídico de um presidente da República está limitado pela ciência e que, assim a frio, conta com a adesão geral. Porque o debate chegou a um ponto tão baixo. A resposta parece estar em Montaigne, quando este explica sua amizade por La Boétie. Porque era ele, porque era eu. Para não dizer que não falei do Messias Meixo Sama, lembro de seu ensinamento: a Terceira Guerra Mundial pode ser evitada, em 17 de outubro de 1951, que nos orientou: é preciso saber que pela lei do universo, onde se acumulam impurezas, infalivelmente surge o processo purificador natural. Embora o aparecimento do vírus
seja uma causa direta, o surto de epidemias, por exemplo, deve-se ao fato de terem surgido homens com necessidade de purificar. Trata-se, pois, de uma ocorrência natural, baseada na lei da concordância, que se aplica a todas as coisas existentes sobre a face da Terra. As grandes metrópoles, as obras arquitetônicas da atualidade, por assim dizer, quase todas as coisas materiais são produtos do mal, isto é, um conglomerado de máculas. As três gargantas. Consequências estão fadadas à destruição. As três gargantas lá na China. Caso queira saber mais detalhes, vejam a nossa postagem respondendo a perguntas 2. Após essa postagem, fiquei convicto da necessidade de escrever sobre a realidade e dar um ciclo de palestras sobre tal assunto. E é isso que será feito em 5 palestras, compreendendo: primeira, obscurantismo científico; segunda, irrealidade da doutrina; terceira, tempo e eternidade, ilimitado e infinito, ideia e realidade; quarta, insuficiência dos modelos; quinto, retorno à experiência da realidade. Os tópicos aqui tratados são aulas onde alunos fazem perguntas. O que vai acontecer é o seguinte, né? Eu preparei hoje, né? Porque eu digo assim, se eu começasse logo, a minha vontade é começar logo falando já sobre o obscurantismo científico. Já estou de saco cheio, eu estou doido para falar sobre isso, né? Mas eu quero dar oportunidade às outras pessoas. Então, o que eu posso fazer? Vocês divulgam aí e eu tento colocar aí amanhã, né, que vai ter continuação, além de botar a música e o cinema, né? Aí eu vou botar mais essa parte aí que eu vou falar. Agora, como eu falei para vocês, amanhã eu estou fazendo, posso talvez diminuir, que em vez de fazer 15 postagens, eu faço menos. Mas assim, eu tenho que correr atrás também. Então, mas de qualquer maneira, eu vou ver se eu faço amanhã, depois da manhã, quer dizer, são 5 encontros, né? Então, amanhã é sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quer dizer, lá para terça-feira eu já teria terminado isso. Teria dado uma visão. Quando alguém conversar com vocês saberem o que é realidade. Porque isso que estão fazendo aí não se chama realidade, chama-se sacanagem. Entendeu? É isso aí. O que é, rapaz? Folha de São Paulo, jornalistazinho vagabundo, cara. O que é isso, cara? Pessoal da Globo. Nossa Senhora. Até o Lula agora está falando, cara. Eu botei um negócio aí do Lula, você viu? Não me lembro mais, é o vírus. Pior vírus da inflação. Eu passei pela inflação. Eu sei o que esse vigarista está querendo fazer. Rodar a maquininha, isso é inflação, meu amigo. Eu te conheço. Você quer desestabilizar todo mundo, né? Porque você já ganhou as custas do Sarney naquela época. Foi isso que eu falei aí. Leiam aí, pô. Você só colocou que era 89, mas foi 88, não foi? Não lembro mais precisamente. Negócio de memória assim, muito difícil. Eu sei que foi, acho que foi 80% da inflação. Foi. Chegou 83. O que é isso, cara? Se for 100%, assim. Como é que qualquer coisa que você comprasse eram as maquininhas marcando, né? Era uma coisa incrível. Bom, o máximo que eu quero, antes de, se alguém quiser fazer pergunta, o máximo que eu gostaria de encerrar essa, vou chamar de introdução, né? Fazendo algumas observações. São 4 que eu gostaria. A primeira é que não constarão os textos dos tópicos. Você repara assim, eu podia ter feito esse Minutos de Cultura, esse livrinho que eu já fiz, acho que eu não postei ainda aí. Mas eu estou incorporando cada vez mais coisa nele, então, inclusive, o meu livro vai ficar maior um pouco, né? Estava com menos de 100 páginas, agora já passou de 100 páginas. Porque eles são... Eu não vou poder botar isso aqui, esses tópicos todos, daria 5.500 páginas. Não tem jeito. Segunda, que os conteúdos do Minuto de Cultura não são os mesmos da coleção da Bíblia do século XXI. Você já deve ter reparado isso, né?
Porque o nosso aqui, Minutos de Cultura, são 16, os outros são 18, mas não são iguais, olha só. Aqui nós temos Bíblia, religião, filosofia, ciência, que foi de hoje. Na próxima vez vai ser mitologia, história, psicologia, sociologia, feminismo, arte, literatura, música, cinema, política, economia, negócio. Enquanto aquelas nossas, outras do Bíblia do século XXI, o que são? São 18, Deus, mundo, homem, Messias, religião, cultura, jorei, agricultura, belo, política, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade, paraíso. Para ver uma maior aproximação, eu acho que eu posso alargar um pouco desses 16. Né? Porque aí, se eu botasse, por exemplo, astronomia, para falar um pouco sobre relacionar com o mundo, a antropologia, relacionar com o homem, entendeu? Cultura, que não tem, né? Agronomia para relacionar com a agricultura, a própria saúde, educação para relacionar com prosperidade, né? Bem esses outros, podia ter biologia, matemática, física, química, e vai por aí afora, engenharia, tecnologia. Mas você vê, só aí que eu já falei, já deve estar quase próximo de 30 daqui a pouco. Como é que eu vou fazer isso? 30 coisas? Pô, já estou com 3 anos já encomendado aqui, isso aí passa para 5, lá vou para 80 anos, mais de 80. Bom, a terceira coisa é a lista por antiguidade dos 16 conteúdos dos Minutos de Cultura em 5 blocos. Você vê, o primeiro bloco eu chamaria, são os mais antigos. É a religião, que é desde a pré-história. A história, que tem 200 mil anos. História em segundo, guarda isso. Por isso que eu falei da outra vez lá. A história que está mais próxima da realidade. Terceira, a arte, que tem 30 mil. No segundo bloco, que aí saindo dessas milhares de anos, vou passar para poucos milhares, que seria mitologia com 6 mil, literatura com 5 mil, por isso que literatura é antigão também, e a Bíblia com 3.400 anos. O bloco terceiro seria na faixa dos 2.000 por aí. Você tem a política com 2.800, filosofia com 2.700, ciência com 2.600, economia com 2.400. Depois tem o bloco 4, que seria 1.000 anos e menos, né? Seria música clássica, 1.000 anos, sociologia com 700, negócio com 500. O bloco 5, o último, que é o feminismo com 300 anos, psicologia com 200 e cinema com 100. Perceberam? O quarto e última observação é o seguinte: os conteúdos da Bíblia do século XXI são tratados segundo a filosofia religiosa do Messias Meixo Sama. Donde, então, eles são o quê? Os conteúdos são, os tópicos, os temas são verdadeiros, empregando o quê? A inteligência divina e buscando o quê? A realidade. Já os conteúdos dos Minutos de Cultura podem ser pseudo-verdadeiros, empregando no muito a inteligência superior, se ocupando de ideias. Chega-se ao ponto de entender ciência como sinônimo da realidade, de verdade. Diante disso, é que eu falo, se elabora um livro, não vai ser um livro, vou jogar dentro do próprio Minutos da Realidade, vou botar em anexo, que será exposto por meio de 5 palestras. Então, deve ter ficado claro para as pessoas, né? O que eu pretendo fazer amanhã, depois da manhã, 5 palestrinhas, para a gente ter uma ideia de verdade. Aí a gente pode, inclusive quando estiver dando qualquer coisa, você vê, mesmo na ciência, o que já foi acusado aqui? Né? Por exemplo, as pessoas pensavam se o Sol era o centro, se o centro não era a Terra, não era isso? Quer dizer, você vê, passou para um lado, passou para o outro, quer dizer. Então, não tem verdades assim, né? São pseudo-verdades. Sempre tem um restinho de verdade que fica lá dentro da pseudo-verdade, mas tem um restinho de verdade.
Então você vai tentando tirar em cada passagem para uma coisa diferente. A ideia seria você ir diminuindo a pseudo-verdade e deixando mais a verdade, entendeu? Essa é uma conquista, mas é uma conquista vindo pela inteligência superior. Pela inteligência divina, não. Você é assoprado. Entendeu como é que é? Mesmo se você estava num estado de união com Deus, chegou num estado de união com Deus, fica mais fácil ficar falando as coisas. Não precisa de passar pela inteligência, por observação, por experiência, nada disso. Tá claro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Eu tenho visto. Alguma. Não, só uma pessoa que queria compartilhar pelo Zap e não estava conseguindo, aí o João disse que lembrou que só pelo Zap só envia para uma pessoa. Ah, sei. E aí eu sugeri que no Zap tem que fazer uma lista de transmissão e aí a pessoa, a partir daquela lista de transmissão, dá para compartilhar com mais pessoas. Mas você não usa Zap, nem sabe, né? Não sei não. Bom, ninguém está fazendo pergunta. Flávio entrou aí, tá vendo? O Flávio também. Hermínio. Bom, tudo bem? Então, amanhã já vai ser música e cinema mesmo, que é uma coisa que eu já está gravado, já só tá para a gravado. gente ver. Então eu vou ver se amanhã dá para fazer a primeira. E vou fazer Amanhã, então, gravações. você faz isso às 7 horas, né? 7 horas. Essa primeira parte às 7 horas. E disponibiliza o cinema e a música para a pessoa ver. É isso. Tá. Bom? Então até amanhã, se Deus quiser.